Bom, como eu falei, vamos começar com a resposta das perguntas da Annapurna Didi. Vamos ver quais são as perguntas. Então ela perguntou: quando chegamos na forma humana, tudo já é predestinado? O que vou viver no negativo e positivo? Ela está se referindo aqui negativo e positivo, karma bom e karma ruim. E quando eu vou morrer? Então ela está perguntando se está tudo predestinado. O karma bom, o karma ruim e o momento da morte. Sim, a Annapurna Didi, está tudo determinado. O dia, o mês, o ano e o segundo que vamos abandonar o corpo. Está tudo marcado. Não há como mudar nada materialmente que vamos ter que cumprir. Não há nenhuma forma. A única exceção a mudarmos o que está determinado pelo nosso karma é a entrega total a Deus. Se nos rendermos totalmente a Deus, entrarmos em Sharanagati, a entrega total a Deus, Deus tira todo o nosso karma, bom e ruim. E o que cometemos nessa vida também, até o momento do Sharanagati, enfim, ele retira todo o nosso karma. É a única situação que Deus interfere no nosso karma, é quando nos entregarmos totalmente, mas é a entrega total. O que é entrega total? Sharanagati. Não é tão fácil assim de compreender. Não é só ficar servindo Deus o dia todo. Isso faz parte do Sharanagati, mas o Sharanagati é você não pensar em nada, somente em Deus. Usar o seu corpo, né, as suas ações, a sua mente e as palavras somente para Deus, tudo para Deus. E não só isso, você não pensar, você se entregar totalmente a Deus. Não pensar se amanhã você tem almoço ou janta ou café da manhã, onde você vai dormir. Não pensar em nada, porque é entrega total e Deus fala, quando você se render totalmente a mim, eu lhe protegerei. Como é feito com uma ave, como é feito com um animal. Só que na entrega total, ele te protegerá. Não lhe faltará nada. E aí ele retira todo o seu karma. Por quê? Porque o nosso karma é para purificar a alma. A pessoa que está em Sharanagati, entrega total, ela já está com a alma purificada. Ela já purificou a alma para chegar em Sharanagati. Ela limpou toda a alma. Então, por que cumprir o karma se a alma já está limpa? Porque o karma é a purificação da alma. Estamos aqui cumprindo as nossas reações boas e ruins para purificar nossa alma do que fizemos de bom e ruim nas vidas anteriores, materialmente, temporariamente. Mesmo a ação temporária boa vai nos trazer para o mundo material. Não é só ação ruim. A ação boa, temporária para os outros, também vai nos trazer para o mundo material. E a reação virá para purificar nossa alma. Então, a primeira pergunta da Annapurna Didi é essa. Vamos ver a segunda. Ela quer saber o que ela pode fazer. Peraí. Ela está falando se o que ela fizer bom e ruim temporariamente, né? Se ela vai ter a reação nessa vida ou na próxima. Nas próximas. Porque essa vida já está estipulado. A grande maioria, alguma coisa pode acontecer nessa. Mas a grande maioria, nada é impossível para Deus. É possível, mas não é provável.
Esse termo é muito bom. É possível que tenhamos alguma reação nessa vida, mas não é provável. As reações irão para a próxima, para as próximas vidas. Existem quatro tipos de ações. Não de ações, mas existem 4 tipos de execução que temos. Por exemplo, temos aquela ação que está no modo da semente dentro do nosso coração. Ainda não executamos ela, mas temos ela dentro do nosso coração. Por exemplo, em termos de luxúria, temos algum desejo, não executamos ainda, mas temos aquele desejo no coração. Aí tem o karma imaturo. O karma imaturo é aquele que não se manifestou ainda. Tem o karma quase maduro, que é o que está se manifestando agora, o que estamos passando agora, as reações agora. E tem o karma maduro, que é o que já se manifestou. Então, o que faremos nessa vida, as ações, é esse que está na forma de semente. É esse desejo que temos que está na forma de semente. E o que pode tirar esse desejo? Caridade pode tirar esse desejo. O Rupa Goswami fala, caridade, boas ações, uma prática espiritual ligada a querer algo em troca, mas isso é temporário. Vai segurar esse desejo durante um período, mas não sempre. A única coisa que vai realmente tirar essa semente, anular essa semente que está dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, lá no fundo, a única coisa que vai tirar esse desejo e não vai fazer com que nós executemos a ação é a Bhakti Yoga, é o processo devocional a Deus. O processo devocional a Deus, o que Deus falou para fazer. Tem 64 processos. Srila Maharaj comentou eles numa aula, e nós vamos dar uma aula somente sobre esses 64 processos. O que devemos fazer para servir Deus. Então, normalmente, a grande maioria do que fazemos aqui, vamos ter a reação nas próximas vidas. As reações que estamos tendo agora, cometemos as ações nas vidas anteriores. Então, vamos ter que cumprir o que fizemos errado. Quem já comeu carne vai ter que cumprir essa ação por ter colaborado com a matança de animais. Enfim, quem fez várias coisas que nem nós fizemos e ainda fazemos, nós cometemos karma praticamente o tempo todo. Enquanto não estivermos servindo Deus, sob a orientação do Guru, estamos cometendo karma. Se comermos fora, como diz Srila Maharaj, estaremos cometendo karma, por isso que é pecado. O que é pecado? Pecado é tudo que produz karma. Tudo que produz karma é pecado. Por que é pecado? Porque não é para Deus. O que fazemos para Deus não produz karma, produz mérito espiritual. O que não é para Deus é pecado. Essa é a noção, essa é a real do pecado. Todo mundo pensa que pecado é fazer mal para o outro, fazer isso, fazer aquilo, também, mas não é só isso. Tudo que fazemos que não é para Deus, que Deus não deixou nos 64 processos devocionais, Bhakti Yoga, é pecado. Eu acho que surgiu uma outra pergunta, vamos ver. Annapurna está falando. A única forma de me... Peraí. A única forma de me levar e me render aos pés de Guru
Ele é a única saída? Deixa eu ver se é isso mesmo. A única forma de... Sim, porque para se render a Krishna, para se render totalmente, somente com a ajuda do Guru. Somente com a ajuda do Guru podemos servir Krishna. Se não tivermos um Guru fidedigno, não temos como servir Krishna. O Guru é a ponte entre nós e Krishna. O Guru é a ponte entre a nossa alma e Krishna. Não há como servir Krishna se não tem a orientação do Guru. E tem o Guru, as instruções através dos livros, do Parampara, da nossa sucessão, e tem o Guru, seu Guru. O seu Diksha Guru, que é o Guru instrutor, e o Shiksha Guru. Nós temos vários Shiksha Gurus. Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, enfim, toda a sucessão discipular, Rupa Goswami, todos são os nossos gurus instrutores, mas o guru iniciador é um só. Então, através dele que vamos ter a misericórdia de Krishna. Não há misericórdia. O Festival de Panihati deixou claro isso. Se vocês se recordam, acho que faz 1 mês ou 2 meses que aconteceu o festival, Raghunatha Das Goswami, ele queria chegar em Mahaprabhu, e Mahaprabhu não deixava, não dava misericórdia para ele, porque ele tinha que passar primeiro por Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu é o Adi Guru, é o primeiro Guru. Então, essa é uma lição para todos. Sem chegar no Guru, não tem como chegar em Deus. Não tem como ir diretamente a Deus. E Krishna fala, quem serve o servo do meu servo, eu gosto mais do que quem serve diretamente a mim. Então temos que servir. Quando fazemos adoração no altar da deidade, nós não estamos servindo diretamente Krishna, estamos servindo o nosso Guru. Porque quem faz o serviço é o Guru. Quem faz o serviço, como Shilacharya Maharaj falou, quem faz o serviço é o Guru, é o Senhor Nityananda Prabhu, é Balarama. Eles fazem o serviço e nós somos usados para fazer. Nós somos a ferramenta, mas quem faz o serviço não somos nós. Krishna não aceita o serviço defeituoso. Foi uma outra aula de Shilacharya Maharaj. Krishna não aceita o serviço com erro, mas o Guru aceita. E o Guru nos orienta para que executemos da forma correta. Então, sem o Guru, não tem como servir Deus. Sem o mestre espiritual fidedigno, não tem como servir Deus. Vamos então começar com a leitura, continuar a leitura da aula. Eu vou procurar aqui onde paramos. Eu creio que era a parte 5. Sempre pensamos em nossas línguas, comemos o que nossas línguas pedem. Às vezes pensamos, quero comprar uma samosa lá fora. Tudo bem, você pode comprar essa samosa, mas você deve comprá-la, primeiro oferecê-la ao Senhor e depois comê-la. Se você não pode controlar sua língua, esse desejo chegará ao seu coração. Seu coração ficará sujo e o poder da luxúria se tornará forte. Desejo de jogar, intoxicar-se, sexo ilícito começarão a aparecer. Quando isso acontece, Kama Shakti, poder da luxúria, aumenta e se torna forte. É por isso que em nossa linha nunca comemos cebola e alho, por exemplo. Cebola e alho são muito fortes e deixam você muito zangado. Transforma sua consciência em um humor zangado. Já tinha sido lido isso ontem, mas eu deixei porque é muito importante. Temos que controlar a nossa língua. O que significa isso? Controlar a nossa gula. Se não controlamos a nossa gula, nossa língua, nosso paladar, comendo indiscriminadamente qualquer coisa, a quantidade enorme também,
Isso não é bom para a devoção. Por quê? Porque não vamos controlar a quantidade. Então, se não controlamos a língua pelo paladar, não controlaremos o estômago, a quantidade que comeremos. E não controlaremos os órgãos genitais. Está numa linha direta. E a luxúria virá. Kama Shakti. O poder da luxúria. Então temos que tomar cuidado com o quanto comemos e o que comemos. Silachara Maharaj também fala, se comermos muito vai dar preguiça, vai dar sono. Isso é algo fisiológico. Quando a pessoa come algo que é muito gorduroso e come muito, o que acontece? Ela dá aquela moleza no corpo. O que é isso? Isso aí é chamado na medicina de maré pós-prandial. O corpo joga bicarbonato no intestino delgado para tamponar o ácido do estômago. E isso dá aquela moleza no corpo. Então, quanto mais comemos, mais preguiça dará depois. Se comermos pouco, é como se não tivéssemos comido. Vamos continuar a executar o serviço. Se comemos muito, vai dar preguiça, vai dar sono. Então, controlar a língua é o mais difícil, dos sentidos é o mais difícil, mas temos que controlar. Isso é muito importante para a devoção. Silachara Maharaj vai continuar a falar sobre isso agora. Essa comida é tamássica e rajásica, mas você deve comer apenas comida sátvica. Nossa Gaudiya Guru Varga sempre segue isso. Lembro-me agora de uma coisa que Gurudev disse. Shripad Bhaktiananda Shagar Maharaj de Londres morava na terra do Néctar, uma terra perto do templo Srinavadvip. E Gurudev lhe disse um dia, eu moro aqui, por que você fica lá na terra do Néctar? Você pode ir lá, mas por que não fica com... Isso aqui já lemos ontem também. É um devoto que ele ficava próximo de Gurudeva, mas não ficava com Gurudeva porque ele queria comer panir frito, que é aquele queijo que é preparado na hora, e é gostoso, sim, é gostoso, mas ele preferia ficar longe de Gurudeva, não ao lado de Gurudeva, para desfrutar do paladar. Vamos ler então o último trecho aqui dessa parte da aula. Não coma coisas muito sofisticadas, coma coisas simples. O dever de um renunciante é sempre se envolver com Nama Sankirta e manter seu estômago com legumes, folhas, frutas e raízes. Sri Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu disse a Srila Raghunatha Das Goswami: os Vaishnavas estão sempre envolvidos em Nama Sankirta e pegam apenas as coisas que são suficientes para encher o estômago. Saque, verduras, espinafres, folhas, frutas, raízes. Comer demais e dormir demais é muito ruim. Comer, dormir, se defender, acasalar. Quanto mais você aumentar essas coisas, mais elas aumentarão. Você dorme 6 horas hoje, 6 horas e meia amanhã, 7 horas depois de amanhã, depois dorme 8 horas e assim por diante. Hoje você come 5 chapates, amanhã pode comer 6, e depois de amanhã estará comendo 10 chapates. Você entende? É assim que você começa a comer demais, e se comer demais, dormirá demais. Controle sua comida. Controle essas coisas. Quanto mais você aumentar essas coisas, mais elas aumentarão. Se você quiser aumentar essas coisas, aumentará, da mesma forma. Se quiser reduzir essas coisas, poderá reduzi-las. Por exemplo, como 3 chapates hoje e amanhã comerei 2 chapates. É assim que você pode reduzi-lo gradualmente. Eu também estou tentando fazer isso. Durante esse período de bloqueio, ganhei 3 quilos de peso e meu médico me deu bastante bronca.
Ele disse: estou lhe dando 2 meses. Se você não puder reduzir seu peso em 2 meses, não vou atendê-lo. Ganhei peso porque estamos no bloqueio e estou ficando um pouco preguiçoso. Não vou a tantos lugares agora porque tenho receio do coronavírus. Às vezes saio, mas não tanto. É por isso que ganhei muito peso. O médico me disse: é muito ruim. Venha depois de 2 meses. Mas primeiro você deve perder esses 3 quilos e depois venha. Então, agora estou tentando fazer isso. Estou tentando reduzir minha praxada. Agora comerei 2 ou 3 chapates à noite, não mais do que isso. E pequenos chapates, não o estilo bihari chapates. Um bihari chapate tem 1 quilo. Eu já lhes disse muitas coisas hoje. Devemos seguir essas coisas. Eu sei que é fácil dizê-las, mas é difícil segui-las. Eu também não posso seguir tudo, mas estou falando. Então um dia também posso me tornar um bom garoto. Eu também quero me tornar um bom garoto. Assim termina essa parte da aula de Srilacharya Maharaj. Então ele fala claramente aqui, se nós comermos muito, cada vez iremos comer mais. Comer muito, dormir muito, cada vez teremos mais preguiça, mais iremos querer dormir. Se fazemos muito sexo, cada vez vamos querer fazer mais sexo. Então será como um animal. O que é um animal? O que é a vida de um animal? O que o animal faz? Ele come, ele dorme, ele se protege e ele procria. Se ficarmos somente querendo isso, e cada vez, quanto mais fizermos, mais vamos querer. Seremos como animais, como diz Srilacharya Maharaj outro dia numa aula. Não somos gatos, cachorros ou qualquer animal. Nós somos seres humanos. Não viemos no mundo material, no corpo humano, para fazer o que um animal faz somente. Temos que ter essa compreensão, que não somos animais. Temos a inteligência, então podemos controlar, como diz Srilacharya Maharaj. Como que faremos isso se comemos muito? Vamos comer um pouco menos, e um pouco menos, e um pouco menos. A inteligência vai fazer com que a nossa mente seja controlada. Não temos que comer até passar mal. Por quê? Porque o serviço devocional não será feito. Vai dar preguiça. E além do que, a saúde também, porque o médico falou para Srilacharya Maharaj, só volte aqui quando perder 2 ou 3 quilos, porque o excesso de peso faz mal para a saúde. Como você vai servir Deus se você não tem uma boa saúde? Às vezes você não pode reverter o quadro que já se instalou, mas vamos fazer o possível para não ter o problema através da alimentação, de maus hábitos. Porque como que vamos servir Deus com um corpo que está doente? Ou se estamos preguiçosos de comer muito? E aquilo, quanto mais lenha colocarmos na fogueira, mais o fogo pega. As escrituras falam isso, Srilacharya Maharaj acabou de falar isso. Quanto mais você come, mais você vai querer comer. Isso também é fisiológico, o estômago dilata. Então temos que controlar a boca, tanto para o que comemos como o que falamos. Também é muito importante controlar a boca, o que sai dela e que entra nela. Porque a ofensa também é muito perigoso. Falar coisas não próprias para Jalpa, falar coisas materiais, o que é material não é próprio para a devoção. Se ficarmos somente falando ou falando coisas materiais e comendo o que não é espiritual, o que não foi oferecido no altar. Então Srilacharya Maharaj ele fala,
vamos honrar Prachada no modo sátvico. Prachada no modo sátvico. Em alguns lugares são oferecidas no altar a comida no modo rajásico, muita pimenta, mas Krishna fala no Bhagavad Gita, a alimentação, o que vai para o altar tem que ser no modo da bondade, nem no modo da ignorância, nem no modo da paixão. Então não coloque excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de pimenta. Isso está no modo da paixão, rajásico. E na verdade, em Puri, o Senhor Jagannatha, a restrição é muito maior ainda. Eu falei que ia falar sobre a aula de hoje, que foi postada no site internacional, então vou falar agora, porque ia falar de alimentação também. E aí Silachara Maharaj é perguntado para ele sobre adoração à deidade, e ele fala que Gauranitai, que Gurudeva falou para ele, para todos, adorar Gauranitai, Nityananda Prabhu e Mahaprabhu, é muito mais simples do que Radha Krishna, porque Gauranitai é a misericórdia. Então é muito mais fácil a adoração. E aí pergunta para Silachara Maharaj também sobre o arroz, o tipo de arroz, o parbolizado e o arroz normal. E aí um devoto acha que o arroz parbolizado não pode ser oferecido, porque eles dão uma pré-cozida com água, depois eles ressecam novamente o arroz e aí vendem. Isso é a parbolização. E Silachara Maharaj fala que não há problema em comer o parbolizado, oferecer no altar ou o normal. Não há nenhum problema. Pode ser qualquer tipo de arroz. Ele só manda tomar cuidado com o parbolizado, porque acho que na Índia eles colocam alguns, colocam na hora de fazer o processo de parbolização, colocam alho e cebola. Então ele só fala para tomar cuidado com isso. E ele também descreve que Gurudeva e ele têm problema com arroz branco normal. Eles têm um desarranjo intestinal com esse arroz. Então ele prefere parbolizado. Quando ele viaja, ele sempre leva um pouco de arroz parbolizado para não ter o problema. Então não há problema. E o devoto também, outro devoto pergunta sobre oferecer macarrão para a deidade. Ele fala que não há problema. Claro que não vamos oferecer macarrão com ovo, porque aqui no Brasil a maioria dos macarrões ou macarrãos tem ovos. Pelo menos algum fragmento de ovo tem. Então olhe na embalagem. Os integrais normalmente não têm ovos. Mas temos que tomar cuidado, não vamos oferecer ovos para Deus e nem vamos comer ovos, porque isso não é próprio para a vida devocional. Então Silachara Maharaj fala que não há problema. E cozinha o que o devoto gosta. Aí perguntam qual é melhor, arroz branco ou parbolizado. Ele fala, cozinha o que o devoto gosta. Ele diz que lá na Índia os bengalis gostam do parbolizado. Não há problema em oferecer o que os devotos gostam, porque Krishna ficará feliz também. E aí ele ainda comenta que o Senhor Jagannatha, na Tailândia, come alguns alimentos que não são oferecidos lá em Puri. Tudo que não é regional, eles não oferecem. A prachada do Senhor Jagannatha não tem pimenta. Para nós ocidentais, pelo menos para mim, é muito bom, porque dá para comer tranquilo. A prachada não tem pimenta. Não tem pimentão, não tem tomate, não tem batata. Por quê? Porque isso não é da Índia. Então eles não oferecem, isso é o padrão deles lá. Mas nós podemos oferecer tudo isso, não há problema. A nossa missão não tem problema quanto a isso. Somente temos que tomar cuidado com o excesso. Excesso de pimenta. Se a pessoa gosta de comer com muita pimenta, o pujári oferece normal a comida para Deus, no modo da bondade. Depois ela coloca no prato, se ela quiser mais. O problema é dela. Mas não podemos fazer o que queremos, o que gostamos para a deidade, porque Deus deixa claro, o alimento tem que ser no modo da bondade.
O alimento oferecido para Deus não pode ter mais de 3 horas que foi cozido, que foi preparado, porque aí ele vai para o modo da ignorância, tamaguna. Alguém tem alguma pergunta? Senão poderemos começar a leitura do livro. Vamos começar então. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu acho que estava na parte 5 também do capítulo 1. Eu até falei na última aula, mas se alguém recordar, vamos ver a parte 4 para ver se é a 4 ou a 5. Empório de Iraça. Essa aqui já foi, é a parte 5 mesmo. Essa é a concepção apropriada do absoluto. O todo orgânico que está sempre trabalhando e se movendo é pleno, e sua plenitude é sempre renovada. Não se trata de algo parado ou estático. Move-se de tal modo que a cada segundo, a cada minuto, está sempre produzindo um júbilo novo, desconhecido e infinito. E podemos adquirir esse júbilo apenas pagando o mais alto preço, o alto sacrifício. É muito valioso esse bilhete que nos pode permitir ingresso no plano do júbilo que se movimenta automaticamente, que é sempre novo a cada segundo. É o bilhete e é o alto sacrifício integral. Esse sacrifício é repleto de júbilo e pode-se provar desse júbilo maravilhoso mesmo aqui neste mundo, onde tudo está morrendo a cada momento. É toma lá, dá cá. Se quisermos obter algo nobre, também devemos dar. Temos de ser generosos em nossa dedicação, e então receberemos amplamente daquele lado. O preço é o alto sacrifício integral. Em troca, seremos preenchidos de êxtase. Sentiremos que nos encontramos em meio a um oceano de júbilo. No presente, procuramos por um sentimento de júbilo, tal como quem procura por um copo d'água em meio do deserto. Porém, pela dedicação, descobriremos que nos encontramos num oceano de júbilo, cuja doçura suavizante aumenta a cada instante. Então aqui é dito, Srila Siddhar Maharaj fala que temos que ter o auto-sacrifício. Sem sacrifício não se consegue nada. Nem no mundo material, muito menos no mundo transcendental. Muito menos na prática devocional. Temos que ter esse sacrifício de fazer o que Deus quer, não o que nós queremos. Temos que fazer sempre o que Deus quer. E ele deixou 64 processos, como eu falei. Vamos dar uma aula sobre isso. E para fazer o que Deus quer, tem que ter um sacrifício. Nós temos que ter, por exemplo, como foi falado agora há pouco, temos que ter o sacrifício de controlar nossa língua. Quando quisermos comer fora, temos que controlar esse impulso de comer fora. Mesmo que seja um restaurante vegetariano, claro, não vamos numa churrascaria. Estou falando de alimentos que Krishna aceita, mas mesmo assim, não iremos, a vontade sempre existe de ir num restaurante, comer a comida quentinha, aquele ambiente, conversar, é um ambiente agradável a maioria das vezes. Mas temos que controlar isso. E quanto mais fizermos o serviço devocional, mais essa vontade iremos perdendo. Gradativamente iremos perdendo essa vontade de desfrutar, de comer algo que não foi oferecido no altar. Porque controlar somente na inteligência, podemos controlar durante o período, mas como é descrito no Bhagavad Gita, o controle do sentido somente na inteligência vai levar à ira. A pessoa vai ficar nervosa
E da ira leva à loucura. Não sei se vocês já viram alguém fazer regime para emagrecer, com remédios ou sem remédios. A pessoa fica muito nervosa, a pessoa fica totalmente descontrolada. Qualquer coisa que acontece, a pessoa passa o avião, ela reclama que está fazendo barulho, enfim, qualquer coisa. Por que isso? Porque a pessoa está controlando os sentidos, ela tem abstinência da quantidade de comida que ela comia. Então, a Bhakti Yoga, o processo devocional a Deus, ele vai nos ajudar gradativamente a perder essas vontades que temos, esses maus hábitos que temos. Porque isso é um mau hábito. Quando quebramos regras e regulamentos, são os maus hábitos. Isso nós trazemos. Mas a Bhakti Yoga vai limpar a alma e aí tiraremos esses maus hábitos. E vamos dar preferência, mesmo que for um arroz, somente um prato de arroz, sem estar quentinho, mas é prachada, então vamos comer. Algum dia chegaremos nesse nível. Como os Goswamis de Vrindavana, claro que não podemos nos comparar com eles, mas temos que ver exemplo neles. Eles comiam, e não precisa ser só os Goswamis de Vrindavana. Gorakshora Das Babaji Maharaj, que está no nosso altar, a foto dele, ele comia pão de vários dias, porque ainda é comum eles guardarem um pedaço de pão e pegar, deixar no sol para secar, porque sem água as bactérias não proliferam. O alimento seco, ele conserva durante muito mais tempo. E aí o que acontecia? Ele molhava na hora de comer. Shila Govinda Maharaj também passou por isso, quando morava com Swami Prabhupada e Shila Siddhar Maharaj em Calcutá. Claro que não vamos chegar a esse nível de austeridade, mas eles faziam isso por quê? Porque era prachada. Então temos que ter um gosto muito mais apurado em honrar uma prachada do que comer uma comida quentinha, deliciosa, o que você imagina que é mais gostoso. Algum dia chegaremos nesse ponto. Por enquanto temos que controlar na inteligência, mas algum dia chegaremos nisso. Essa é a concepção apropriada do absoluto. O todo orgânico que está sempre trabalhando e se movendo é pleno, e sua plenitude é sempre renovada. Não se trata de algo parado ou estático. Move-se de tal modo que a cada segundo, a cada minuto, está sempre produzindo um júbilo novo, desconhecido. Já lemos esse. A qualidade do júbilo que vem para nos auxiliar em nossa atitude de servir é variada, de modo que a cada momento poderemos sentir um novo encorajamento. Assim, temos de indagar do agente apropriado. Precisamos seguir seu conselho e tentar entender como melhorar nossa condição. Ao mesmo tempo, devemos estar conscientes de que a oportunidade que temos de prestar serviço em devoção é raramente obtida. Não é algo muito barato. Portanto, precisamos utilizar cada minuto, cada segundo e cada instante. Devemos estar muito alertas para não perder sequer um momento, para que nossa tentativa de nos dedicarmos possa seguir ininterrupta. Esse estágio de dedicação é conhecido como nista, e quando alcançamos esse estágio, nosso paladar melhora mais e seremos cada vez mais encorajados a avançar e progredir rumo à realização máxima. Então temos que ter a pessoa correta para nos orientar. Quem é o guru? Não é um amigo materialista, ou um devoto sênior, um Vaishnava, mas a orientação do Guru é extremamente importante. Seguir o que o Guru fala. E gradativamente iremos deixar todas essas vontades que temos, como está falando aqui da comida.
entraremos nesse estágio de mista, como foi dito. Então, é importante fazer a prática correta. E o serviço devocional, quando é dado para nós, ele não é algo barato. Temos que aproveitar a oportunidade, não é sempre que a oportunidade aparece. Então, quando aparece a oportunidade de servir puramente assim, sob a orientação, nós nunca servimos puramente, mas sob a orientação do Guru, quando aparece o serviço, temos que agarrá-lo e fazer. E não deixar para amanhã, por outro dia. O Guru pede algo, alguém pede algo, alguém que representa o Guru pede algo, e você demora uma semana, 2, 3, um mês, um ano para fazer. Aí que vai acontecer? O Guru, Nityananda Prabhu, Balarama, eles vão servir Krishna, porque o serviço a Krishna nunca para. A função deles é servir Krishna o tempo todo. Então, o que acontecerá? A sua oportunidade foi embora, porque aparecerá outra pessoa para fazer o serviço. Quando você negligencia o serviço sai da sua mão. E quando voltará? Não sabemos. Quanto tempo demorará para vir outro serviço ou o mesmo? Então não podemos perder essa oportunidade quando o Guru dá o serviço. Temos sempre que fazer o serviço o mais rápido possível, que podemos, claro, cada um tem o seu limite, cada um tem um nível de serviço, mas temos que dar o melhor sempre dar o melhor nosso. O nosso melhor não é o perfeito, mas é o melhor que podemos, e temos que ter essa concepção. Vou dar sempre o melhor que eu posso. É pequeno perante o outro, não importa, mas é o melhor que eu posso. 7 dias para viver. Shukadeva Goswami disse a Parikshit Maharaj que 7 dias de longevidade é suficiente para obter a perfeição. Ele disse: restam-lhe apenas 7 dias de vida. Acha que é pouco tempo? É tempo suficiente. O que é de importância máxima é a devida utilização de cada segundo. É incerto o tempo que temos em nossas mãos, mas precisamos tentar o melhor possível utilizar corretamente cada segundo. Isso não deve ser negligenciado. Não devemos pensar que o futuro está à minha frente. Qualquer hora que eu queira, posso me ocupar no vantajoso assunto da vida espiritual. Não se deve perder um segundo. Não confie em futuro algum, por agradável que seja. Que o passado morto enterre seus mortos. Age no presente vivo. Dentro, o coração. Acima, Deus. O presente está em nossas mãos. Não conhecemos o futuro. Precisamos tentar usar o tempo disponível da melhor maneira. E como o nosso tempo poderá ser melhor utilizado? Na associação de santos e escrituras. Então, Srila Siddhar Maharaj está falando aqui sobre Parikshit Maharaj. Ele ficou sabendo que ele teria 7 dias de vida somente. E aí ele foi procurar os sábios para saber o que ele poderia fazer. A maioria das pessoas materialistas iria gastar todo o seu dinheiro, toda a sua energia para desfrutar. Eu tenho certeza disso. Se um materialista, e todos na verdade são materialistas, a maioria das pessoas que conhecemos são materialistas. Se você perguntar para uma pessoa, você tem somente 7 dias de vida, o que você fará? A pessoa vai vender tudo, ela vai gastar tudo que ela tem, indo viajar para o lugar do sonho dela, enfim, ela vai querer desfrutar ao máximo. Mas Parikshit Maharaj, o rei de antigamente, dessa época, eram pessoas santas. Então, ele foi procurar os sábios. O que devo fazer? E dentre esses sábios estava Shukadeva Goswami, que era o maior sábio. E aí Shukadeva Goswami descreveu o Bhagavatam para ele. Só que nós não conseguimos saber quantos dias temos de vida, quantas horas, quantos minutos.
ou quantos anos. Não sabemos quanto tempo teremos de vida. Parikshit Maharaj sabia, tem 7 dias. Mas nós não sabemos. Então, como diz aqui Srila Siddhar Maharaj, não podemos perder um minuto. Temos que viver agora, o presente. Não vamos perder tempo com algo que não é transcendental, com algo que não é espiritual. Claro que temos que viver, mas temos que dedicar, o nosso foco tem que ser o lado espiritual. Porque tudo que conseguimos material, ou estamos tentando conseguir, pode ir tudo embora daqui um mês, daqui um ano, ou daqui um minuto. Vamos perder tudo. Qual a pessoa inteligente, materialista, vamos falar em termos de materialismo, você pega uma pessoa que aplica na bolsa, uma pessoa que está ligada em aplicação, em dinheiro, um milionário, pergunte para ele se ele iria aplicar algum dinheiro em algo que está dando muita rentabilidade agora, mas que daqui a um tempo ele perderá tudo. Tudo, não ficará com um centavo. Pergunte para ele, para o rico, para quem for, ou nós mesmos. Você aplicaria todo o dinheiro que você tem em algo que hoje está rendendo muito, durante um bom período vai render muito, mas algum dia você vai perder tudo? Isso é a vida material. Por mais que você aplique, você tem uma casa maravilhosa, você tem um carro maravilhoso, você tem tudo de material que você quer, mas algum dia tudo, você vai perder tudo. Então não vamos aplicar tudo, não vamos aplicar em algo que é transitório, que é temporário. Agora, o que aplicarmos para a nossa alma, o serviço que fizermos para a alma, não para o corpo, isso é eterno. Então temos que começar a ter a concepção de colocar nossa energia, como diz Srila Siddhar Maharaj, vamos colocar nossa energia em algo eterno. Não temos muita energia, principalmente quem já está com mais idade. Os novos também não têm muita energia. Hoje ninguém tem muita energia. Então vamos colocar a energia em algo espiritual, porque é eterno. Não vamos ficar 12 horas, 10 horas, 8 horas por dia, ou 14 horas, depende da pessoa, só na parte material, só pensando em dinheiro, só pensando em conquistar algo material. Isso vai levar aonde? A lugar nenhum. Vai levar várias coroas de flor quando você estiver lá no caixão. Ou você vai poder comprar um caixão de madeira de lei. Você vai poder comprar um caixão de alças, aquelas alças douradas. A pessoa milionária pode comprar de ouro cravejado de diamantes, brilhante. E daí? O que adianta para o seu amigo ver, falar, nossa, você viu o caixão dele, que bonito, olha que enterro. Ou você vai num cemitério, sei lá, aqui em São Paulo, da Consolação, que tem aqueles túmulos maravilhosos, enormes. Eu nunca entrei lá, mas de fora você vê o tamanho, aquela coisa pomposa. Para que aquilo? Lá só tem seu corpo, sua alma, que é você, a alma, não está lá. Durante o período você até vai estar lá, porque você vai querer desfrutar, continuar desfrutando, mas não vai. Abandonou o corpo, a alma abandonou o corpo, acabou. Tudo que você conquistou material acabou. Sua família, seu dinheiro, seu iate, sua casa na praia, seu sítio, o que for. Acabou, você nunca mais vai entrar de jet ski. Então, vamos dedicar o nosso tempo, a nossa energia aqui, ao lado transcendental, à prática devocional, através do Guru fidedigno. Eu acho que tem alguma pergunta aqui, vamos ver. Tem a pergunta da Ana Purna. Quando encontrei os devotos, eu me perguntei o porquê eu estou aqui. O que tenho que fazer? Nós estamos aqui, Ana Purna, para cumprir karma. Nós só voltamos para o mundo material para cumprir karma.
Essa é a finalidade. Todos os seres que estão no mundo material, todas as almas que estão no mundo material, viemos para cá para cumprir karma, a reação do que fizemos, bom e ruim na vida anterior. Quando eu digo bom, é o bom temporário. Só que nós temos o corpo humano, temos essa fortuna agora. Não sabemos até quando, mas agora nesse segundo temos, eu estou falando, vocês estão escutando, temos o corpo humano que está funcionando ainda. A alma não se retirou dele ainda. Não sabemos quando vai se retirar, mas temos que aproveitar o corpo humano. Para quê? Para ser como um animal, como diz Shilacharya Maharaj, eu falei hoje isso. Dormir, comer, procriar e se defender? Não. Nós recebemos um corpo humano para servir Deus. Nós servimos a todos, menos a Deus. Infelizmente, essa é a verdade. Quantas horas por dia eu me dedico a Deus ou vocês se dedicam a Deus? Pouquíssimas. Se der 1 hora, é muito. Deixa eu ver o resto da pergunta dela. Porque eu estou aqui, então, é por causa disso. Estamos aqui porque para cumprir karma, mas temos a oportunidade agora de fazer serviço a Deus e sair desse oceano de Maya. E você pergunta, o que tem que fazer? Servir. A única coisa que temos que fazer é servir da forma correta, naqueles 64 processos, através da instrução do Guru, das Escrituras. Não há outra forma. A alma tem a qualidade intrínseca de servir, mas servirmos sempre a pessoa errada, as pessoas erradas. Temos que servir a raiz da árvore, e a raiz da árvore é Deus, é Krishna. Se nós molharmos a árvore morrerá de sede. Se tem um animal com sede e você der banho nele, ele morrerá de sede, ele morrerá. Deus é a raiz da árvore. Não adianta você molhar a folha, não adianta molhar o galho. E molhar o galho e molhar a folha é você fazer algo temporário para alguém. Não é servir Deus. Algo temporário que você faz para alguém não é servir Deus. Servir Deus é fazer algo eterno. Porque quando você faz algo temporário, produz karma. E o serviço a Deus não produz karma. O serviço a Deus produz mérito espiritual. Tudo que produz karma não é serviço a Deus. O que fazer? Servir. Shilacharya Maharaj foi perguntado para ele uma vez, porque a nossa missão não é comum ficarmos horas e horas e horas cantando Mahamantra congregacionalmente. Isso não é comum. Srila Siddhar Maharaj não tinha essa concepção. Cantamos muito, mas cantamos glorificando Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, os Vaishnavas, o Panchatattva, as grandes personalidades, os gurus. Isso fazemos. Mas não ficar horas e horas e horas cantando Mahamantra. Não é o humor de Srila Siddhar Maharaj. Não é a prática devocional que ele instituiu no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Sankirtan de horas e horas, dias. E aí perguntaram para Shilacharya Maharaj, poxa, mas qual é o mantra principal? Não é o Mahamantra? Qual que é o mantra principal que vocês cantam? Qual é o mantra principal? E Shilacharya Maharaj falou, o nosso mantra principal é seva, é servir. Servir é mais importante do que tudo. Se existe um serviço devocional para você fazer, você não vai largar o serviço para cantar a Japamala. Apesar que a Japamala também é serviço devocional, mas você pode cantar depois. Se tem algo para fazer, vai fazer, sendo serviço devocional, claro. Se o guru pede água e ele está com sede, e você está cantando a japa, você fala, aguarda eu terminar as 16 rondas, aí eu dou água para o senhor. Acho que qualquer pessoa analisa que isso é errado.
Se a deidade tem um horário para comer, tem um horário para fazer o Arati, você vai deixá-la esperando para cantar a Japamala? Não. O serviço devocional é mais importante. Sempre. A Japamala é importante? Sim. Por isso que o ideal é cantá-la de manhã, bem cedo, porque aí não atrapalhará ninguém, nem ninguém lhe atrapalhará. Mas como sair disso? Seva. E como eu falei, nós vamos dar uma aula dos 64 processos devocionais. Os 9 principais todo mundo já sabe. E tem mais 55. Dentre eles, seguir Ekadashi, aceitar a guirlanda, passar tílaka no corpo. É muito importante passar tílaka no corpo, é um dos 64 processos, é muito fácil. Eu tenho a foto, na verdade é um desenho, eu posso passar para quem quiser, é só me pedir no WhatsApp, os 12 pontos de tílaka que passamos no corpo e os mantras que cantamos os nomes de Krishna, eu já falei aqui, quais são. Isso é um dos processos devocionais. Tomamos banho, qual o problema de passar a tílaka? É um processo devocional, vamos fazer. E é tão simples, tão rápido. Seguir Ekadashi, seguir jejum nos dias sagrados de jejum. Aceitar a guirlanda, colocar a guirlanda que veio da deidade, honrar Prachada. Enfim, já fazemos a maioria. Esse é o único processo. Servir. Sob a guia de um guru. Temos que ter um guru. Um guru que nos oriente. Um guru que tenha condições de nos levar para o mundo transcendental. Silachara Maharaj fala, quando é dito, um guru fidedigno, sempre é dito, né? Um guru fidedigno, um guru autêntico. Qual é o guru autêntico? Aquele que tem condições de lhe orientar para você chegar ao mundo transcendental. Se o guru não tem condições de te orientar para chegar ao mundo transcendental, ele não é um guru fidedigno. Ele não é um guru autêntico. Ele tem que orientar da forma correta para você evoluir espiritualmente. E nós temos o nosso Guru Parampará, tem livros da nossa missão, tem livros de Swami Prabhupada. Ele não é da nossa missão, mas ele é um Shaktaveshavatar. Shri Govinda Maharaj falou, pode ler seus livros e comentários, não há problema. Alguns livros tem que ter algum Vaishnava ao lado, como o Śrīmad Bhagavatam, até o Śrīmad Bhagavad Gita, a orientação é ter alguém do lado, algum Vaishnava te explicando, para não interpretarmos da forma errada. Isso quem fala é Shri Govinda Maharaj, em seus livros. Então, é isso, Annapurna. Serviço, só existe essa palavra, serviço devocional da forma correta. Vamos continuar a leitura, se tiver mais alguma pergunta, podem fazer. A pureza deve ser medida pela unidade de sacrifício, e não o sacrifício a qualquer interesse parcial, mas o sacrifício ao todo. O todo absoluto foi nos mostrado como sendo o empório de raça, o bem absoluto, o autocrata, o planejador e destinador de tudo que vemos. Nosso ideal de sacrifício deve ser tão elevado que nos permita abandonar até mesmo os resultados correspondentes do sacrifício. A autoabnegação ou a autorrendição são em geral conhecidas como Atmanivedana. Contudo, Atmanikshepa é uma palavra mais forte para rendição. Significa atirar-se desesperadamente rumo ao infinito. Devemos ser desesperados no auto-sacrifício.
No autossacrifício, é preciso tomar muito cuidado para não se aspirar por um egoísmo maior ou mais amplo, mas de se render apenas ao centro. Sacrifício destina-se ao centro, Krishna, o todo atraente. Ao realizarmos essa posição, estamos interessados em duas coisas: o conhecimento transcendental, Sambandha, e os meios para alcançar a meta, Abhideya. Se realizarmos estes corretamente, então a realização da meta máxima, Prayojana, virá automaticamente. Estaremos muito conscientes do centro ao qual estamos dedicando tudo. O objeto de nossa realização, Sambandha, e nossa dedicação ou pureza de propósito, Abhideya, estas duas coisas são o que há de mais importante. Então temos que fazer o sacrifício para o centro, como eu estava falando, para a raiz da árvore. Quem é o centro? O centro é Deus, o todo. Temos que fazer o sacrifício para Ele, não para o nosso próprio benefício, não para o benefício material de alguém. E todos nós nos sacrificamos pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo estudo material, mas o sacrifício tem que ser para o todo, para Deus. Temos que nos entregar para Deus, não nos entregar para algo temporário. A entrega sempre tem que ser para Deus, sacrifício para a pessoa correta, o serviço para a pessoa correta. Temos que derramar o suor para a pessoa correta. E como foi dito, você fazendo da forma correta, Sambandha Gyana, o conhecimento, e Abhideya, que é a prática, você tem dessas duas coisas, o conhecimento e a prática, o que fazer de sacrifício. O Ekadashi é um sacrifício. Ficamos sem comer grãos durante o dia todo. Até o meio-dia não comemos nada. Fazemos jejum total. É um sacrifício? Sim, é um sacrifício. A mente quer comer. O teu paladar, você levanta de manhã, quem está acostumado a comer de manhã, já quer comer, mas é um sacrifício. Por quê? Porque Krishna falou, é um dos processos devocionais a seguir Ekadashi. Um dos processos devocionais é cantar a Japamala. É um sacrifício? Claro que é. Cantar no mínimo 16 rondas por dia é um sacrifício. Quem pode falar que tem prazer em cantar 16 rondas todos os dias ou mais? Todos os dias. A pessoa tem aquela vontade, de noite ela vai dormir e fala, não vejo a hora de passar essas 6, 8 horas que eu vou dormir para acordar e cantar a Japamala. Quem que pensa assim? É um sacrifício. Qualquer serviço devocional que fazemos é sacrifício. Mas é um sacrifício com um objetivo. Prayojana, amor puro por Deus. Chegaremos lá, mas temos que ficar focados no conhecimento para saber que temos que fazer isso. Só estudamos as Escrituras para saber o porquê temos que fazer essa prática e qual é a prática. Abhideya, qual é a prática? E o guru da prática é Rupa Goswami, por isso que somos da Rupa Nuga Sampradaya. E Rupa Goswami é justamente quem deu as regras e regulamentos. Por isso que Srila Acharya Maharaj deu uma aula, uma parte da aula dele, que lemos hoje, o final dessa parte, falando sobre regras e regulamentos. Quem deu isso? Rupa Goswami. Temos que servir o centro. O sacrifício tem que ser para o centro. Gradativamente temos que deixar o sacrifício para o material e ir transformando esse sacrifício para o centro, para Deus.
E Ele dará as condições para fazermos isso. Se tivermos aquela vontade, se tivermos Lolyan, a vontade de servir, o entusiasmo, o Utsaha, Krishna nos dará a condição para servir. Mas temos que querer. Não é querer da boca para fora. Temos que querer lá dentro da alma mesmo. No centro. Temos que querer. Querendo, tudo acontece. Srivacharya Maharaj fala, se você tiver vontade, tudo acontecerá. Se você tiver vontade, você fará. Ah, eu não consigo ainda, mas temos que ter a vontade. Temos que ter a meta. Fazer uma meta. Por isso que eu não sou eu que falo, né? Foi Srila Govinda Maharaj que falou. Vamos no final do dia, no seu livro Demolindo os Pilares do Ego, ele fala isso. Vamos no final do dia fazer um levantamento do que fizemos para a vida devocional. O que fizemos para a nossa alma. Antes de dormir, todos os dias. Poxa, hoje eu fiz muito pouco, mas aí pense o seguinte, amanhã farei mais, vou tentar fazer mais, mas não é tentar falando da boca para fora. Não, eu realmente vou tentar. Aquela meia hora, aquela uma hora que eu fiquei perdendo tempo no Instagram, no Facebook, vendo a vida dos outros, eu vou colocar na vida devocional amanhã. Aquela uma hora, sei lá quanto tempo a pessoa perdeu vendo o noticiário da Covid, quantos morreram, e o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo, e aí você fica olhando o que a outra pessoa curte do Bolsonaro, o que a pessoa fala do Bolsonaro, e aí comenta. Quanto tempo é perdido à toa? Quanto tempo a gente perde à toa durante o dia com besteira, que não vai levar a lugar nenhum? Agora o Bolsonaro, quando era o Fernando Henrique, alguns nem pegaram ele porque são muito novos, mas da época do Figueiredo, eu sou antigo, o primeiro presidente que eu lembro foi o Médici, foi antes do Geisel, olha só como eu sou antigo. Então, aí veio o Geisel, veio o Figueiredo, veio, que eram os militares, veio o Fernando Henrique, veio o Itamar, veio não sei quem, depois veio o Lula, primeiro veio o Collor, depois veio o Lula, depois veio a Dilma, depois veio o Temer. E todo mundo metia o pau neles, todo mundo falava, na época acho que nem tinha Facebook, Instagram, mas todo mundo ficava comentando, tudo tempo perdido, o que ganhamos? O que nós ganhamos falando mal do Lula, da Dilma, do Temer, sei lá de quem, e agora do Bolsonaro e do Dória? Perdemos energia com besteira, olhando a vida do outro, se o outro está na praia, se o outro não sei o quê, se o outro está gordo, se está magro. O que interessa isso para a nossa alma? Porque nós somos a alma, nós não somos o corpo. A mente quer saber isso. Nós somos a alma, não somos o corpo. E a mente faz parte do corpo. É o corpo sutil. Então temos que focar em que, como foi dito aqui, o sacrifício tem que ser para Deus. Se vamos abrir o Facebook, tem muita coisa no Facebook devocional da nossa missão mesmo. Tem muita aula. Srila Janardana Maharaj está dando aula no Facebook todos os dias. Srila Ashara Maharaj está dando aula todos os dias no Facebook. Srila Trivikama Maharaj está dando aula no Facebook. Não é todos os dias, mas quase. Tem todo dia aula aqui do Templo de São Paulo. Tem postagens de outros devotos da nossa missão. Olha só quanta coisa temos para fazer devocional, para servir o centro, Deus. E a maioria fica olhando a vida dos outros, sabe tudo o que está acontecendo na vida dos outros. Mas se queremos Deus, temos que mudar essa postura. Se queremos continuar no mundo material, não há problema, vamos continuar no Facebook, no Instagram, indo tomar sol,
e fazer tudo o que não é para Deus. Mas se queremos Deus, se queremos conexão com Deus, se queremos algum dia ter amor puro por Deus, temos que fazer o que os mestres estão falando. Srila Siddhar Maharaj está falando, Srila Govinda Maharaj falou, Srila Acharya Maharaj está falando. Então, depende de nós, não depende de mais ninguém, somente de nós.